Olé pelo Mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. Bom dia, é o Olé pelo Mundo chegando para você. Bom dia a toda Minas Gerais que passa a acompanhar agora o Olé pelo Mundo. E hoje nós temos um convidado, sempre, né? Super especial, Júnior Brasil. Bom dia. Bom dia, Edmar. Um abraço para você e para os amigos. E um convidado especial. E tem um detalhe, ele é guerreiro, mas é guerreiro até no nome. E para mim, no meu modo de entender, no meio de campo do Cruzeiro, 2 jogadores são titulares. Montijo e, claro, ele, o guerreiro do Cruzeiro. E Celso Monte não ouça essa cornetada. Leandro Guerreiro, bem-vindo. É um prazer estar te recebendo no Olé pelo Mundo. E acho que o que o Júnior Brasil falou é o pensamento do torcedor nesse momento, né? É um time, como o Celso gosta de dizer, que ainda está em busca dos 11 titulares, sim, mas nessa batalha você está bem, né? Bom dia, Edmar. Bom dia, Júnior. Bom dia, Guerreiro. A gente sabe que o Celso ainda não tem esses 11 titulares, mas eu espero me manter. Principalmente jogando muito bem dentro de campo, porque a gente sabe que o Celso é muito coerente. Quem está jogando, quem está treinando melhor, sem dúvida nenhuma, vai ser o titular. Eu espero me manter, né, com bastante humildade, com bastante dedicação. Espero sempre me manter entre os 11, que daí sim a gente vai estar sempre feliz. O Guerreiro, jogador nenhum gosta, claro, de ficar na reserva. E você é um jogador que lidou com isso muito bem e, ao mesmo tempo, eu não vou dizer injustiça, porque o Celso estava conhecendo, o Amaral começou até a se afirmar, mais peças tinha o Celso, mas é um momento difícil para o jogador, ainda mais quando você sabe que a sua última impressão jogando foi excelente para todo mundo. É verdade, né? Quando o Celso chegou no segundo coletivo, eu tive uma lesão. Eu estava na equipe titular, mas infelizmente eu tive uma lesão na coxa, né, na posterior direita. E eu tive que ficar 2 jogos fora. Quando eu voltei, eu sabia que o Celso não ia me colocar como titular, porque o meio-campo vinha fazendo boas partidas. Isso, então? Imaginava, porque a equipe vinha bem, né? Não vinha tomando gol. Principalmente a primeira função do volante é não deixar, né, a equipe adversária fazer gol. Então, nesse sentido, a equipe estava bem, né? Então o Celso veio falar comigo que não tinha como tirar os jogadores que estavam jogando, porque vinham jogando bem, vinham dando conta do recado. Você conversou com ele? Conversei com ele. E o Celso, acho que é um treinador o mais coerente possível. Eu falei para ele que eu concordava com ele, mas sem dúvida nenhuma eu não ia ficar feliz no banco de reserva, né? Mas eu ia buscar meu espaço, treinando, me dedicando, mas sempre respeitando a opinião dele, porque ele é nosso chefe. E hoje em dia não existe mais você ganhar posição no grito, ou fazendo burburinho no grupo, né? Fazendo aquela coisa que todo mundo sabe, né? Incomodando o grupo. Então o importante é você treinar, se dedicar o máximo possível, que com certeza sua chance vai vir, aí sim você tem que agarrar com as 2 mãos. E a impressão para todos nós que estamos no dia a dia da toca, todos os jornalistas que acompanham os treinamentos do Cruzeiro, é que tá todo mundo o tempo inteiro ligado 24 horas, né? Que o Celso não deixa ninguém, até os jornalistas, porque vira e mexe ele faz uma perguntinha, e aí, vocês viram o treinamento? É isso mesmo? Tem que estar ligado 24 horas com o Celso? Exatamente. O Celso é um cara que cobra muito, que principalmente ele cobra dedicação, ele cobra empenho, e eu sou a favor disso. Eu sou completamente a favor do Celso, de cobrar, de gritar, porque a gente está aqui para trabalhar sério. A gente sabe que a gente defende aí milhares de torcedores que a gente está defendendo, né, com essa camiseta que a gente está vestindo, então a gente tem que ter respeito. Acho que quando a gente entra para trabalhar, e principalmente quando entra nos jogos, acho que a gente tem que honrar essa camiseta realmente. E o Celso não é diferente, ele cobra empenho, cobra dedicação, porque às vezes a gente sabe, não é só no futebol, às vezes a gente se acomoda um pouco. A vida, né? A vida, principalmente, às vezes a gente está bem e se acomoda um pouquinho. E aí que vem o desastre, né? Acho que é aí que a gente perde muitas oportunidades pela acomodação. E com o Celso cobrando, gritando na maneira dele de trabalhar, acho que a gente dá uma acordada e faz a gente conseguir os resultados positivos que a gente está conquistando hoje. E você até me falava isso. Você dizia antes da gente começar a entrevista, você gosta desse estilo de treinador. E ao mesmo tempo é o treinador mais rigoroso que você já trabalhou. É claro que você é um líder dentro de campo, o Fábio é outro líder, Montijo também. Você se transmite um pouco disso, mas é uma cobrança às vezes meio pesada, mas você gosta. Eu gosto. Eu particularmente, falando de mim, eu gosto dessa cobrança porque é um trabalho sério, é um trabalho de dedicação. A gente sabe que depende de resultados, não adianta a gente jogar um jogo bem e jogar outro mal.
porque você sempre vai ser avaliado pelo jogo que você está jogando, né? E jogador de futebol é muito cobrado, e cobrado porque tem que ser cobrado mesmo, porque a gente está defendendo uma camiseta enorme, né? Milhares de torcedores. Então eu acho que o Celso, na minha opinião, é um dos melhores técnicos do Brasil, e que eu já trabalhei, um cara muito sério, um cara muito coerente, escala quem tá treinando e jogando melhor, e a gente espera continuar assim muito tempo ainda, que ele possa nos cobrar muito para a gente conseguir resultados positivos que ele quer, sem dúvida nenhuma, e a gente quer também. Agora, Leandro, você falou aí de cobranças, né? A gente sabe que o torcedor cruzeirense, por tradição, é extremamente cobrador, né? Ele cobra do jogador em campo o tempo inteiro, né? Até o Celso já deu várias entrevistas pedindo, olha, um pouquinho de calma, né? Vamos ver. Como é que é ter o nome gritado pelo torcedor, como a gente viu nos últimos dias, pedindo a sua entrada? Quer dizer, é o reconhecimento de um trabalho, além, óbvio, do que o Celso te disse, né, no retorno, mas teve essa história do torcedor também, que é muito bacana, né? Teve, né? No jogo contra o Figueirense, principalmente no primeiro tempo, o torcedor gritou meu nome, até foi uma surpresa para mim, porque eu fiquei sem saber o que fazer. Torcedor entende. Ali Conversou com o companheiro no banco? Dei uma olhadinha, né, pro companheiro que estava do meu lado, uma baixinha a cabeça. Vamos contar então, porque eu estava pertinho do banco e o Celso conversou com ele o primeiro tempo todinho, não foi? Foi. Antes da entrada dele, o Celso ficou o tempo inteiro falando para ele do jogo, que estava acontecendo, explicando mais ou menos o que ele queria. Tanto que a gente já sabia que ele ia voltar que ele ia entrar na segunda etapa, porque o Celso conversou com ele o tempo inteiro. Isso constrange uma situação dessa? Claro que é bom demais, mas ao mesmo tempo é o que você falou, você abaixa a cabeça, olha pro cara do lado, porque tem um companheiro jogando. Foi pro ego da pessoa é muito bom. Acho que a gente se sente muito grande, muito feliz, muito lisonjeado, né, pra torcida gritando seu nome, acho que isso é bom. Só que a gente olha pro companheiro do lado e vê que ele está no seu lado, olha pro técnico também, o técnico fica meio encabulado, né? Às vezes até, de repente, fica pensando, pô, por que eu não saí com esse jogador? Mas isso faz parte. Acho que o técnico sempre coloca para sair jogando a melhor equipe que tem na cabeça dele, né? E a gente tem que respeitar. E acho que eu fiquei muito feliz, né, com a torcida gritando meu nome. Espero que a torcida grite quando eu esteja, né, titular também, para a gente ajudar na nossa equipe a conquistar o nosso objetivo esse ano, que é ser campeão brasileiro. Vai gritar, eu tenho certeza disso, você é um jogador muito querido. Agora, conta pra gente qual que é o segredo do Cruzeiro, porque o Cruzeiro é o seguinte, primeiro tempo às vezes bom, às vezes meio irregular, segundo tempo o Cruzeiro melhora. Aí entra as suposições, claro, tem uma perna, dá uma condição física melhor, é uma mexida, uma mudança, mas às vezes a mudança acontece até no decorrer do segundo tempo. Mas o time já entra com outra postura. É o puxão de orelha que o Celso dá, é a dura, é uma correção tática, o que que é? Ou é tudo isso? Eu acho que é tudo um conjunto, né? Acho que a gente, hoje o Cruzeiro tem um elenco muito bom, tem jogadores no banco de reserva em todas as condições de ser titular. E é tudo um conjunto. Acho que é a própria dura do Celso, né, no intervalo. E ele dá mesmo. Ele dá, e não só a dura, mas ele coloca taticamente no quadro ali o que a gente tem que fazer. Né? Isso, exatamente, as correções. Então eu acho que é tudo um conjunto. A gente sabe que o preparo físico da gente também é um ponto positivo, a gente está muito bem. O Flávio, nosso preparador físico, está de parabéns, porque a gente está muito bem fisicamente também. Isso é outro ponto que faz a gente voltar muito bem. E dá para assimilar numa hora dessa, você voltando, extenuado de um primeiro tempo, aí tem, às vezes, troca uma camisa, trocar uma chuteira e ainda... Pera aí, gente, para aqui uns minutinhos para vocês verem o que precisa mudar. Acho que dá tempo sim, acho que dá, vamos dizer, uns 10 minutinhos ali que o treinador tem para falar. E dá tempo sim para a gente dar uma respirada, para a gente rever os erros do primeiro tempo e voltar com gás total para o segundo tempo. Dá tempo excelente para a gente se reorganizar e voltar com força total, e é assim que a gente está fazendo. E o Celso, obviamente, ele cobra essa responsabilidade de vocês, até porque, perguntado sobre qual é o segredo do Cruzeiro, né? Ele disse que vocês... Você tá falando do Celso, só o Celso passando ali, ó. Tá passa quietinho. Aí eu vou repetir na coletiva dele, que é para ele ver que eu estou prestando atenção. Mas ele diz que vocês sabem o segredo, né? E o segredo é treinar muito, como vocês têm feito aqui na Toca, né? Não tem nem a folga da segunda. A semana pode ser até livre, que na segunda não tem folga. A folga é só no domingo, é treinamento. E é essa dedicação mesmo. Passa só por aí mesmo esse segredo? Eu acho que o maior segredo, acho que é a entrega de todo mundo. Acho que você pode ver durante os jogos, acho que é todo mundo se matando, todo mundo correndo ao máximo. Às vezes até a gente está pecando nesse sentido de entrega, quando a gente está com a bola no nosso pé. Às vezes a gente está correndo muito para marcar, e quando a gente pega a bola, a gente quer correr também
com a mesma intensidade da marcação, quando a gente está marcando. E é o contrário. Às vezes, quando você pega a bola, você tem que dar uma acalmada, tem que tocar a bola, tem que virar o jogo. Só que isso faz parte da entrega, né? Isso que o Celso vem cobrando muito, principalmente na hora que a gente retém a bola no nosso pé. A gente tem que ficar com a bola, a gente tem que fazer a equipe do adversário correr atrás da gente também. E acho que quando a gente acertar um pouquinho mais essa posse de bola, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter muitos frutos, vai ter muitas vitórias aí pela frente e conquistar o nosso objetivo, que é vitórias, o maior número de vitórias possíveis, para a gente colocar o Cruzeiro lá sempre em cima da tabela, como a gente está fazendo. E você falou do Cruzeiro, toda vez que eu lembrava do Guerreiro, a gente lembrava de você no Botafogo. E você se adaptou, está bem aqui, agora com o cabelo até diferente, não é mais o Guerreiro, foi cabeludo aqui, foi no Botafogo. Uma adaptação hoje sua perfeita, é um lugar que você pretende continuar, um clube que você se adaptou e quer fazer uma história aqui, Guerreiro? Quero. Eu acho que a minha saída do Botafogo foi um pouquinho triste, mas eu acho que foi uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida. Acho que aquele era o momento mesmo de sair do Botafogo. Graças a Deus que surgiu a oportunidade de me firmar, me vir para cá para um clube grande nessa tradição. Eu acho que sim. Acho que era nesse. Na hora você até não entendeu muito, fala a verdade. Hora, exatamente. Até vocês, como vocês acompanharam, eu chorei na minha despedida. É verdade, é verdade. Eu pensei que não ia sair de lá nunca, que ia ficar para lá, ia ficar lá mais. Nada é eterno, né, querido? Sim, e sempre tem um ciclo, né? Acho Claro. que meu ciclo lá acabou. E graças a Deus hoje estou praticamente 1 ano e meio aqui. Eu tinha 2 anos de contrato, renovei meu contrato agora por mais 1 ano. Então, praticamente vou ficar 3 ou até 4 anos aqui, ou até mais, se Deus permitir. Eu espero ficar mais aqui. Hoje eu tenho 34 anos praticamente, quase 34 anos feitos. O meu pensamento, não tenho nenhum pensamento em parar de jogar, porque eu sou um jogador magro, acho que eu tenho condições, me cuido. Então eu tenho, acho, condições de jogar muitos anos ainda. E espero renovar mais várias vezes aqui para mim continuar a fazer uma história bonita aqui dentro. E a gente sabe que faz uma história só com títulos. Você falou da condição física do Cruzeiro, né, da preparação física do Cruzeiro, e o Celso Roth tem dito que esse início de campeonato está alucinante nesse sentido, né, que a condição física tem feito muita diferença nesse início. Óbvio que a gente sabe que vai ter uma quedinha ao longo do campeonato, que é normal, e tá, até porque, né, a gente não tem parada específica nesse campeonato, não vai dar para fazer aquela intertemporada, ou seja, a manutenção disso pode fazer a diferença para muita gente, né? Sem dúvida nenhuma. A gente sabe que hoje os jogos são decididos mais no físico do que na técnica. Então, quem tiver melhor fisicamente, sem dúvida nenhuma, vai dar condições de chegar no final da competição e chegar bem. Então, a gente está trabalhando bem, o Flávio, nosso preparador físico, está trabalhando bem e esperamos manter essa pegada, essa determinação e principalmente quanto menos jogadores lesionar, acho que isso é importante para o grupo também, né? Então, sem dúvida nenhuma, acho que o cuidado tem que ter um cuidado dentro de campo, mas principalmente fora de campo, acho que tem que cuidar também porque a gente depende do nosso corpo. Guerreiro, a gente vai chegando ao fim do programa e aí queria que você deixasse um recado para a torcida que tanto tem te apoiado, você que se adaptou, quer fazer história, já disse que pretende jogar aqui ainda muitos anos e acredito que tem bola e condição para isso. Deixa um recado para esse torcedor que está adotando o Cruzeiro na volta para Belo Horizonte e que vai ser tão importante nessa caminhada. E claro, vocês são os maiores motivadores do torcedor. Exatamente. Eu só quero agradecer, né, ao torcedor pelo apoio, pela dedicação que me deu desde que eu cheguei aqui. O Cruzeiro hoje é a minha segunda casa, me sinto muito bem aqui e que o torcedor continue nos ajudando, comparecendo aí no estádio, no Independência, que sem dúvida nenhuma o torcedor é a nossa força, é para eles que a gente se dedica em todos os jogos e a gente espera sempre dar alegria para o torcedor nos apoiar cada vez mais. Bacana, Guerreiro. Obrigado, Guerreiro. Mais sucesso ainda para você. Obrigado. Obrigada, boa sorte, sucesso aí com o Cruzeiro, que dê tudo certo para vocês, tá bom? E tenho certeza que a galera adorou a entrevista do Leandro Guerreiro, mas tem muito mais Jolé por aí, então vamos girar? Vamos lá! A Copagás, em parceria com a Hacre Comércio e Super Recapagem e as Borrachas Bipal, promoveram uma palestra sobre reciclagem de pneus. O encontro realizado em Betim teve a presença dos revendedores e transportadores da Copagás. Os representantes da Hacre, da Vipal e da Copagás falaram sobre a importância do destino consciente de pneus para a reciclagem, agregando valores ao negócio. Exibição de filmes e muita informação importante numa tarde agradável e saborosa. Luiz Cláudio, qual a importância da palestra sobre reciclagem de pneus? Júnior Brasil, a principal importância é a conscientização de nossos revendedores e transportadores.
eles terão a certeza que seu pneu, que não mais serve para a reforma, será descartado de forma ecologicamente correta. E ecologia é palavra-chave no mundo atual. Sim, palavra-chave, nós, Copagaz, transportadores e revendedores, estamos imbuídos neste processo. Bacana. Chama agora a próxima dica do Olé pelo Mundo, Luiz. Supermercados BH. É isso aí, estamos no Supermercados BH, na unidade da Américo Vespúcio. Sempre te lembrando, Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco, o preço é pequenininho. Mês de festa, festa junina e festa julina. E aqui tem de tudo para sua festa ficar ainda melhor. Vem comigo, olha os produtos. Pipoca de micro-ondas para quem tem pressa, pé de moleque, uma delícia, paçoquinha, a meninada adora. Cocada, pé de moleque, cajuzinho, doce de leite, me deu uma vontade. Tem até rapadura, galera. Gengibre para a sua bebida ficar melhor. E esse aqui, olha a dica que eu vou dar, porque eu sei que tem gente que está precisando. Amendoim! Tem também amendoim torrado, milho de pipoca, amendoim torrado e moído. Tem muito mais. Tem até Dimara Oliveira. Comprando o quê, Dimara? Tudo bem, Júnior Tudo Brasil? bom? Claro, né? Nesse período eu adoro essa canjica doce. A gente pode colocar amendoim e coco, fica muito bom. Mas adoro também a salgada com costelinha. Quem que é o mineiro que não gosta, Júnior? É bom demais. Canjiquinha com costelinha. Vamos fazer um acordo aqui, Dimara? Vamos. Todo mundo que está assistindo Olé pelo Mundo é convidado para saborear a sua canjiquinha com costelinha. Acordo feito? Tá bom, vamos fazer o quê? Supermercados BH oferecendo isso aí para você. Agora a Dimara só não vai contar aonde é, mas eu te digo, aqui você encontra de tudo, tudo que você precisa para a sua compra. Será melhor, preço pequeno e uma variedade incrível de produtos. Supermercados BH e Olé pelo Mundo, uma parceria de sucesso, girando galera! Rapaziada, aqui é o Júnior Sérgio que tá falando, tô aqui acompanhando o Olé pelo Mundo, tá? Forte abraço, tamo juntos, tô acompanhando, hein? Abraço. Eu vejo e recomendo Olé pelo Mundo, todo sábado às 10 da manhã, aqui na Band. E o Olé pelo Mundo já girou e agora eu e o Júnior Brasil estamos aqui no Oasis, um clube de 50 anos. É isso, Júnior Brasil? É isso mesmo, viu, Dimara? Oasis aqui no Santa Teresa comemorando 50 anos, ao lado de um ex-jogador especial para o torcedor atleticano, ele que foi o segundo jogador que mais tempo vestiu a camisa do Atlético. Quem é, Dimara? Olha, vamos perguntar para ele quem foi o primeiro, né, Helena? O Brasil está te recebendo aqui no Olé pelo Mundo. Quem foi o primeiro? Que mais tempo? O primeiro foi o Cafunga. Aí, né? Depois ele não quer que eu brinque com ele. Helena, é um prazer estar te recebendo e principalmente porque acho que o torcedor atleticano está muito feliz de estar te vendo agora nesse momento no Olé, porque pela marca que você tem no Atlético, pelo tudo que você fez no Atlético e pelas histórias que a Helena tem, que sempre ficaram muito famosas, né, Helena? É um prazer todo meu, Dilmara, ao Júnior, e estar aqui no programa Olé pelo Mundo. E falando do Atlético, né, que é uma paixão. Eu vivi quase 17 anos no Atlético, vi bons momentos, eu acho que a maioria dos momentos foram felizes. E que momentos, né? Né, de uma época assim que deixou marca e deixou saudade no torcedor atleticano. Então eu me sinto assim privilegiado por ter participado desse momento do Atlético. E deixa eu fazer um agradecimento para o Mário, para o Mabel, para o Anderson, galera aqui do Oasis. Mas você falava desse bom momento, é o seguinte, a gente estava conversando aqui antes, tentando lembrar, e aí, olha só com quem que essa fera atuou. Era Danival, Ângelo, Cerezo, Paulo Isidoro, Marcelo, 6 craques para 4 vagas. Não, eu digo só no meio. Fora Reinaldo e tantos outros, João Leite, no meio de campo que ele atuou. Então só confere, você pegou várias etapas, vários times, mas estava lá sempre garantido como titular. E é interessante, Júnior, porque todos esses jogadores que você citou, nós viemos juntos desde lá do infantil, do Dente Leite, por exemplo. O Cerezo e eu
fizemos teste no Atlético no mesmo dia, né? E crescemos juntos. Então, essa turma toda, ela cresceu junto e fomos juntos para o profissional, onde formou essa grande equipe. Então, nós tínhamos ali 6, além do João Alfredo, que tinha ainda, que foi depois para a Seleção Olímpica, nós tínhamos 7 jogadores para 3 posições, não? Mas era muito bom, era muito legal. Gol do Oasis. Gol do Oasis, bom, gol do Oasis, né? Então era muito bom, foi assim, um grupo que eu acho que dificilmente o Atlético formará de novo. Agora, falando sempre, e o pessoal vai saber, porque a sua ligação com o Gilete sempre foi muito grande, de amizade, né? E você continua muito ligada ao Atlético também nessas circunstâncias, né? O que mais hoje te marca quando você vê esse novo Atlético? Bom, o futebol mudou muito, né? O que mais me marca e não é uma marca positiva, infelizmente, apesar que o futebol evoluiu, profissionalizou, as empresas estão hoje no futebol, mas o que mais me marca hoje é a diferença de relação que o atleta tem com o clube, né? Hoje não se vê mais atleta ficar muitos anos como antigamente. E se criava uma identidade do clube com o atleta, do atleta com o clube. E hoje, infelizmente, nós não vemos isso. Apesar da evolução, melhorou muito, mas essa relação do atleta com o clube e o clube com o atleta, ela perdeu um pouco, né, essa relação mais afetiva, igual tínhamos antigamente, né? Todos nós fomos criados no clube, a gente tinha amor pelo clube, é claro, a gente recebia o nosso salário, né, a gente era recompensado, mas mais do que isso, era uma relação de afeto com o clube, o que eu não vejo hoje muito. Mas financeiramente era muito diferente, né, Heleno? O que esses jogadores ganham hoje, né? O que circunda economicamente todo o futebol hoje é muito diferente também, né? Tem esse peso. É, muito diferente. Outro gol do Oasis. É um torneio, meninos, categoria de 11 anos, está disputado aqui no Oasis esse torneio, por isso essa gritaria, viu, galera? Eu gosto muito de vir e acompanhar, especialmente quando se trata de criança, é muito bom. Mas a Dimara falou, né, é muito diferente hoje o que rola em termos de dinheiro no futebol, né? Hoje o atleta ele está muito mais bem remunerado como antigamente. Isso é bom, isso é ótimo, né? Porque a partir da Lei Pelé o atleta ficou mais independente. Na nossa época a gente era muito dependente do clube e da própria lei, né? E a gente não tinha salários como se tem hoje, né? Isso é muito bom, para o atleta é muito bom. Foi um avanço significativo para a valorização do atleta. Heleno, e você foi um jogador pioneiro num determinado quesito, a versatilidade. Você era um jogador de passe refinado, você começou como meia, lá na frente. Depois foi recuando, segundo volante, primeiro volante, numa época que isso não era muito comum. A gente até falava aqui antes, que a época da camisa marcava a posição do jogador. E você teve que atender a necessidade da equipe, sempre se adequando, mas sempre ali jogando. Eu nas categorias de base, eu era o armador e jogava mais à frente. Depois, para o profissional, eu fiquei um tempo sendo o segundo volante, o armador, e por força das circunstâncias, né? Você tinha um Cerezo que tinha que sair mais. Não tinha muito jeito, né? Não tinha muito jeito, eu tive que muita voltar. liberdade. Aí deu-se liberdade para o Cerezo e eu me fixei mais na posição de volante, numa época que também o volante tinha que sair para o jogo. Você tinha que também ser mais armador também, né? E eu participei dessa transição do volante fixo para um volante que saía mais para o jogo. Como eu vinha já com essa característica do amador, da base, então foi fácil. Você falou que você era armador, criativo, como é que é essa definição Não, que você falou? Eu era considerado na época, né? Nunca fui um Cerezo, Mas Marcelo, jogou muito, viu, gente? Mas eu era considerado um jogador tático, né? Que eu era jogador de marcação. Normalmente sobrava para eu marcar o Zico, o Sócrates, o Falcão. Porque era os times também eram, né? Platini, os adversários. Platini, tal, aquela coisa, fazer o quê, né? E também era um jogador que tinha a função de sair com a bola, porque o nosso time tinha característica de toque. Então a bola tinha que sair mais organizada, né? Então eu também tinha... E o seu passe fazia diferença. Eu tinha um bom passe. Isso todos falavam, os técnicos falavam. Isso me ajudou muito. Então, para o pessoal lembrar, já que você disse que você era um jogador tático, né, e que o Atlético era um time de toque de bola, olha para você ver, né, a gente sempre diz, o Atlético tem mudado com o Cuca, né, hoje também é uma equipe que toca bem a bola, mas sempre foi aquela história do aguerrido e tal, e teve um histórico que foi de toque de bola. Quem foram os seus treinadores?
Bom, Barbatana nas categorias de base. Marcou época, né? Principalmente Marcou em termos de época, base. depois no profissional, né? Barbatana, o Dalcio Laviola, depois veio o Tele Santana, o Procópio, Carlos Alberto Silva, Minelli, o Mussula. Procópio. O Procópio de novo, depois uma segunda fase do Procópio no Atlético. Eu acho que basicamente foram esses técnicos que E tem até uma história que eu peguei sua, que foi o seguinte, outro Gol do gol Aço. até mandando um abraço pro Eduardo da Web Rádio Galo, que ele me disse o seguinte, você esteve lá, ele falou, olha, você contou sobre um treinador, o Rubens Minelli, dos grandes treinadores que o nosso país teve, só que não deu certo no Atlético. Por quê? Queria que os jogadores do Atlético, aquela máquina, treinasse de manhã, de tarde, Nelinho, Éder, aquela turma toda, não adaptou muito não. Vocês nem precisavam treinar. Talvez assim, um turno já estava bom. Ele quis 2, aí bateu de frente com a turma, Helena? Foi um pouco isso, porque o time do Atlético, vamos escalar o time? Vamos lá. Vamos lá, João Leite, Nelinho, Osmar Guarnelli, Luizinho e Jorge Valença. Nossa. Era eu, Everton, Paulo Isidoro, Sérgio Araújo, Reinaldo e Éder. Máquina. Bom, era um time, né, razoável. E o Minelli chegou com muito prestígio, era o melhor treinador na época no Brasil. E ele tentou mudar o formato de treinamento, impor algumas regras que ele trouxe de São Paulo. E não houve uma adaptação, né? um casamento do elenco do Atlético na época, né? com a proposta de trabalho do Minelli. Então a coisa não caminhou, houve um conflito entre a própria proposta de trabalho do Minelli com os jogadores. Perdeu o Minelli. Aí o Minelli saiu. Também com o timão dele, quem ia perder, né? Claro. Mas qual que era a história do Minelli? Conta. Não é a história do Minelli. Eu estava conversando com o Júnior aqui o seguinte, teve um diretor que naquela época é o seguinte, a camisa, o número da camisa determinava a posição do jogador. O 10 era o 10, o 8 era o armador. E jogava como 8, Cinco era o primeiro como O 5 era o primeiro volante, o 2 era o zagueiro, o 4 era o lateral. E eu jogava com a camisa 8 e o Cerezo com a camisa 5. Sempre o Cerezo jogou com a camisa 5. Eu passei a jogar com a camisa 5 depois que o Cerezo foi para o Roma. E um diretor chegou perto do técnico e falou assim, olha, você está escalando errado. Você está escalando o 8 de 5 e você está colocando o 5 de 8. Ou seja, eu estava jogando com a camisa 8 de volante e o Cerezo estava jogando com a camisa 5 e era o armador do time. Né? E o técnico foi ter que explicar para o treinador que a camisa não importava, era que o jogador fazia. Esse diretor enlouqueceu hoje, né? Com esses jogadores polivalentes, né? O cara com a 8 vai pra lateral. Se fosse hoje, eu acho que ele não ia entender nada, né? Agora, pra gente finalizar o papo, hoje, dentro do seu pensamento, você consegue acompanhar o Atlético? Você consegue sentar? A gente teve com o João Leite há pouco tempo, né, Júnior? Ele falou que ele tem uma dificuldade enorme. Sofre demais, que ele sofre demais, que ele reza. E aí, e você, como é que você acha? Reza também? Reza? Eu não chego tanto a rezar, não. Por exemplo, eu não vou a campo porque eu fico muito nervoso. A última vez que eu fui, de repente, eu estava xingando o jogador. Eu não posso fazer isso. Isso é um absurdo, né? Sendo torcedor comum, não eu pode. passo a ser torcedor. Então eu não vou, eu assisto pela televisão, eu sofro junto com meu filho. Mas assim, a gente é atleticano, eu nasci no Atlético, então a gente sofre muito com o clube. E todo ano a gente vive a expectativa do Atlético fazer um bom Campeonato Brasileiro. Em 2012, nós estamos vivendo de novo a expectativa do Atlético fazer um grande Campeonato Brasileiro. A torcida do Atlético está merecendo um grande Campeonato Brasileiro. E você também, eu sei que merece todas as homenagens, é uma pequena homenagem do Olé pelo Mundo, um reconhecimento do bom jogador, daquele jogador que foi importante, do cidadão de uma época áurea do Atlético. Então que esse reconhecimento, seu filho possa saber da sua história e tantos outros atleticanos de uma época tão rara que nós vivemos, tão rica. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Helena. Estar com você. Obrigado demais. Márcio Júnior, demais, prazer te ver novamente. Prazer te rever, tudo de bom, obrigada demais. Agora fica com a gente porque a gente vai embora, né, Júnior? Vai embora, uma pena, porque isso aqui era papo para vários e vários Mas Olés, sábado que vem tem mais, não tem? Tem, com toda certeza. Tchau, galera. Valeu, galera.
Olé pelo Mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco.